Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. Bem-vindos a bordo, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. Estou em um cenário diferente hoje, né? Estou aqui no meu escritório e mesmo assim vou trazer informações relevantes, um tema polêmico para vocês. Eu e Eduardo estamos gravando separado por conta de motivos profissionais. Mas o tema de hoje é polêmico, mas é muito importante para refletir sobre o que acontece no mundo. O tema é exatamente ateísmo e crenças religiosas. Juntamente com o meu irmão Leonardo, a gente aqui trata dos temas mais variados possíveis. E hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho mais polêmico. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, badalar o sininho para receber as notificações. Com as notificações você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma live e nenhuma das novidades que a gente está tendo aqui para você no canal. E lembrando que a gente tem vídeos todas as segundas, todas as quartas, todas as sextas. Os vídeos saem em horários um pouquinho variados, mas nas segundas-feiras a gente tem live sempre às 8 horas. E como eu disse, hoje o nosso tema ele é polêmico, né? Hoje a gente fala de perseguição religiosa, hoje a gente fala de intolerância, hoje a gente fala de fé. Ou da falta dela, né? Porque o tema de hoje é ateísmo e perseguição religiosa. O que é o ateísmo? As pessoas têm direito em acreditar no que quiserem. A liberdade religiosa é exatamente isso. Só que muitas vezes fica invisibilizado aquelas pessoas que não acreditam em nada. Só que elas têm esse direito. Não acreditar em alguma coisa também é importante, caso ela queira. Ninguém é obrigado a aceitar algo só porque as outras pessoas querem. Então vamos ver o que é ateísmo. Ateísmo é uma postura de não crença, de negação da fé. Onde ele não acredita em divindades e nada sobrenatural. Normalmente, eles acreditam na ciência. E com isso, acreditam que teve, em vez de criacionismo, onde Deus criou Adão e Eva e tudo, foi, na verdade, vindo pela ciência, pela química, física. E isso realmente é algo porque tem fatos, que a ciência é baseada em fatos. Porém, as pessoas têm direito a acreditar. Em nenhum momento do vídeo vamos falar aqui desmerecendo a fé de alguém, acreditando em Deus, ou nas religiões diferentes, nem sempre só Deus, ou deuses, na verdade santos, santas, Nossa Senhora. Essa crença é importante. Inclusive, a fé, ela serve muito também para uma questão social. A fé também serve para isso. Por quê? Quando você tem a fé, muitas pessoas precisam da religião até mesmo por um controle de certo e de errado. Ateísmo, ele pode ser dividido basicamente em duas categorias, Lembrando que quem não acredita em Deus também não acredita no diabo, não acredita em espírito, não acredita em nada, Então a gente pode ter o ateísmo gnóstico, que é quando o indivíduo ele acredita que deuses não existem. E você tem o ateísmo agnóstico, que é quando o indivíduo ele questiona se Deus existe ou não, com a tendência para a negação da existência de Deus, Existem ateus que são tão fanáticos quanto os mais fervorosos devotos. Isso acaba gerando um desconforto, Todo mundo que não compartilha dessa posição ateu, como a maioria dos fiéis de todas as igrejas por aí, acaba ficando um pouco desconfortável, E a maioria dos crentes, eles não são intolerantes e chatos e ficam martelando. Da mesma forma como a maioria dos ateus também. Até tem esses ateus que são chatinhos, que ficam buzinando, tentando te converter, mas é uma minoria muito pequena de algo que já é uma grande minoria, Tudo que a gente quer é viver a nossa vida tranquilamente, de boa. Os primeiros relatos de descrença nos deuses a gente encontra muito tempo para trás, A gente vai encontrar isso lá na Grécia Antiga, quando Sócrates, o filósofo Sócrates, questionou o divino e o impacto que essas divindades teriam na vida das pessoas. Ele vai colocar que os deuses são as desculpas para o mau comportamento dos homens. Mas foi só Epicuro, e a Epicuro é um outro filósofo grego, que vai propor o famoso paradoxo de Epicuro, Vou colocar aqui o paradoxo e explicar ele direitinho para você. Então, pessoal, esse aqui é o paradoxo de Epicuro, Epicuro ou Epicuro, eu não sei exatamente como é que fala, porque eu não falo grego, Mas vamos ver como é que vai sair esse paradoxo,
Lembrando que Epicuro, ele não escreveu esse paradoxo pensando no Deus judaico-cristão, ele não está pensando no Deus da Bíblia, ele está pensando nos deuses da Grécia Antiga, né? Está pensando em Zeus, está pensando em Ares, está pensando em Ates, Atenas, ele está pensando nos deuses lá da Grécia Antiga, tá? Mas o questionamento vale. Por quê? Porque ele parte do seguinte pressuposto, tá? Ele vai perguntar, o mal existe? Então, sim, a resposta é sim, ninguém pode questionar quanto a isso, porque o mal existe. Aí, Deus sabe que o mal existe? Sim. Se Deus é onisciente, ele sabe que o mal existe. Se ele não sabe, ponto, Deus não é onisciente. Vamos para a próxima. Deus sabe que o mal existe, e aí vem a pergunta, Deus pode acabar com o mal? Se ele pode acabar. E se ele não pode, bom, acabou, ele não é onipotente. Mas aí ele pode acabar com o mal e não acaba. Por que Deus não acaba com o mal? Deus quer acabar com o mal ou não? Aí muitos que refutam esse paradoxo, eles questionam o seguinte ponto, que existe o mal em conceito, a essência do mal, e existe o mal em ação, a prática do mal. Mas aí eu pergunto, para que criar uma essência de algo, um conceito de algo que você não quer que seja usado? Só para proibir? Se eu crio algo, é para usar. Se eu compro uma arma, é porque eu tenho interesse de usar uma arma. Se eu não tenho interesse de usar uma arma, e não tenho, eu não compro uma arma, e nunca comprei. É simples. Se há o algo em si, se há a essência daquele algo, é porque há o desejo da prática. Mas tudo bem, vou aceitar o questionamento então. Deus não criou o mal para que o mal fosse usado, Deus criou o mal para oferecer aos homens o livre-arbítrio, o direito de escolha. Aí eu questiono, por que a escolha tem que ser entre o bem e o mal? Se é um direito de escolha, eu posso escolher entre o bom e o ótimo, entre o bom e o melhor. Por que eu tenho que escolher entre o bem e o mal? Se eu tô com fome, eu quero poder escolher entre um sanduíche de mortadela e um sanduíche de presunto. Eu não quero ter que escolher passar fome. Não faz sentido. Se é pelo direito de escolha, a gente pode escolher entre o bom e o melhor. Não precisa ser entre o bem e o mal, o bom e o ruim. Mas de qualquer forma, lembro que o paradoxo de Epicuro, ele não é feito para questionar o Deus judaico-cristão. Até porque essa é uma divindade complexa que evolui ao longo da história. A gente está pretendendo, inclusive, fazer um vídeo sobre esses aspectos históricos da religião, mas por hora fica a dica. No Antigo Testamento, Deus ele é bom e ele é mau. Ele faz os dois. Deus dá a bênção e Deus dá a desgraça. Está no livro de Jó. É só olhar. Não é o diabo que tenta Jó, que faz Jó perder as coisas. Não, é Deus. Deus dá a bênção e Deus dá a desgraça. Ra, em hebraico. E esse é um ponto fundamental. Essa mudança acontece quando o povo hebreu tem contato com os persas, com o zoroastrismo. No zoroastrismo, sim, eu tenho um Deus bom, que é Ahura Mazda, e eu tenho um Deus mau, que é Ahriman. Ahura Mazda é o Deus bom, Ahriman é o Deus mau, e eles se enfrentam. Só que o judaísmo, a religião hebraica, ela é monoteísta, só pode ter haver um Deus, e esse Deus vai ser bom. E aí o que eu faço com o mal? Eu jogo a culpa nos homens, o livre-arbítrio. Esse que foi o grande ponto. Tiraram de Deus, castraram de Deus o seu lado de dar a desgraça. Deus dá o bom, dá a bênção e dá a desgraça. Tiraram dele essa característica e ficou capenga. Então deram essa culpa aos seres humanos. Isso é algo que se evolui no estudo da teologia, na teologia nem tanto, mas assim, na exegese, no texto bíblico e na história das religiões, isso ficou muito claro, muito óbvio. Mas eu quero só lembrar que o paradoxo de Epicuro é só uma forma de questionamento, é só uma forma de raciocinar a existência, a lógica religiosa. Ele não é uma verdade, até porque dentro desse aspecto, a verdade é aquilo que está no seu coração e a verdade é o que você acredita. Tudo bem? Obrigado, gente. Vamos seguir o vídeo agora. Mas a verdade é que não se pode concluir objetivamente nada, né, nessa questão da religiosidade, né? A gente não pode concluir nada a partir de um questionamento metafísico, abstrato. A ciência ela tem base na materialidade das coisas. A ciência ela trabalha apenas com a realidade, com evidências materiais. E não há evidências materiais para comprovar nem a existência nem a não existência. Dessa forma, qualquer uma das duas hipóteses ela é válida. Você tanto pode crer
quanto não crer. É uma questão individual. Claro que a gente tem aquelas pessoas que professam a fé de uma forma, vai na igreja, faz uma coisa e em casa faz outra, com a esposa, tratando mal a mesma, tratando com traições, não seguindo a própria palavra que eles professam e acreditam. Vamos falar agora um pouquinho sobre moralidade e religião. A religião, ela veio também como uma forma de entrar na sociedade e ajudar nessa parte de socialização, porque ela traz vários costumes do bem, do certo e do errado, e isso muda bastante a situação de como está a sociedade. Essa mudança, ela é muito drástica, Claro que tem muitos momentos, a gente pode pegar pela historiografia, na Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica, ela pregava um dogma e ela doutrinava pelo medo, aonde se você não cumprisse o dogma da Igreja Católica, você iria para o inferno. Além de outras situações que depois a gente pode entrar em outro vídeo, no caso da indulgência, que era praticamente pagar para ser livre e não ter mais o pecado, que hoje em dia nós vemos como uma prática completamente errada, mas a situação é bem complicada, porque mesmo não sendo na Idade Média, temos algumas aí religiões, ou entre aspas, a gente pode colocar como seitas, dependendo da seita, às vezes religião também, que são divisões do neopentecostalismo, que hoje em dia pregam praticamente o poder do dinheiro, onde tem curso de pastores e essa situação toda, inclusive, dá mais força para os ateístas não acreditarem em uma religião. Muita gente fica, na verdade, acaba ficando descontente ou desgostoso com o que vê dentro da igreja. Mas isso, na verdade, é só um ponto. A igreja serve muito como também essa cola social, porque ela, como foi falado, ela também serve também para definir certo e errado, e muitas pessoas precisam, é algo que é necessário para poder ter essa situação de não fazer coisas erradas, apesar de ser meio lógico, Então, se não tiver alguém ali doutrinando, passando o certo e o errado, acaba atrapalhando, na sociedade, e a religião serve muito para isso. Agora vai começar a parte 2, take da parte 2. Uma das maiores questões que cercam o ateísmo é a questão da moralidade. As pessoas se perguntam como é que pode alguém que não tem fé em Deus, alguém que não tem Deus no coração, que não segue os mandamentos de Deus, como é que pode essa pessoa sem Deus no coração fazer o bem? Por que um ateu não sai por aí roubando, matando, fazendo absurdos, barbaridades? Por quê? E a resposta é muito simples, que a gente não quer. Não quero. A moralidade, ela é um conjunto de normas da sociedade, que essa sociedade estabelece. Mesmo que de uma forma velada, de uma forma subjetiva, ela cria uma cultura entre os seus membros para que eles sejam aceitos. E um ateu, a gente não tem dificuldade para aceitar nenhuma dessas regras, tá? Mesmo aquelas que nos obrigam a tolerar práticas religiosas. Eu não me sinto ofendido quando alguém reza um terço, eu não me sinto ofendido quando alguém faz uma oração, e mesmo quando não seja num momento oportuno, Às vezes as pessoas fazem essas orações em momentos que não são adequados para elas e, tá tudo bem, a gente segue. A verdade é que se a promessa do céu e o medo do inferno são esses motivadores para que você não faça o mal ou para que você faça o bem, então esse ser humano não passa de um sujeito que ele é ameaçado ou subornado, Pois fazer o bem deve ser feito porque é o certo, e não fazer o mal é o errado, então não deve ser feito, não importa qual é a recompensa ou qual é a punição. A gente faz o bem porque é o bem e faz o mal porque é o mal, sem desejar prêmios ou temer retaliações, é simples assim. Vamos agora falar como é ser ateu, Então isso é muito engraçado, Alguém que se entende como ateu, basta uma simples reflexão.
pense em Shiva, né, que é uma deusa hindu, a deusa da destruição do caos. Como você se sente em relação a ela? É exatamente assim, né? O ateu se sente. Né, ele se sente, né, como uma pessoa que ela acha que não tem preocupação, que não tem punições pela religião. Né? Ela vai viver normalmente, mas ela não vai ter o castigo eterno, a danação eterna, que é ficar no inferno. Na verdade, isso é tirando um peso de nossas costas, né? Porque ela acaba sendo mais livre, mas também tem aquela questão que eu mencionei antes, que é não ter essa cola social, esse direcionamento para o certo e para o errado. E como eu falei, nem todo mundo precisa disso, mas algumas pessoas precisam de direcionamento. Cada pessoa tem a sua forma de pensar, a sua forma de ver, mas outras são altamente influenciáveis. Tá? Então, isso para o bom e para o mal. O fato é que a proporção entre ateus, né, entre criminosos é zero. Não tem ateu preso por assassinato, por estupro, por assalto, né? Na verdade, se você fizer um censo, se forem feitos esses censos nas cadeias, não tem ateu. E não é porque ateu é melhor, é porque é muito pouco. Tem quase nenhum ateu no mundo, então não tem ateu preso. E acreditar ou não em Deus, em deuses, ou em espíritos, ou em seja lá o que for, não faz você melhor ou pior do que ninguém. O bem e o mal, eles existem no coração de todo mundo. E tudo que a gente tem que fazer é respeitar o outro e viver a nossa vida da melhor maneira possível, tentando gerar o mínimo de impacto negativo e o máximo de impacto positivo. O ateu tenta converter ou desconverter as pessoas? Na verdade, sim, né? Existem pessoas que fazem isso. Mesmo porque o ser humano, ele tenta mostrar o seu posicionamento, sua forma de entendimento para as outras pessoas. E isso acontece também com uma pessoa que é ateia ou ateu. Assim, eu gostaria de dizer que não existe isso de ateu que fica tentando converter ou desconverter, aquela coisa toda, né? Mas gente sem noção a gente tem em todo lugar, né? Se as pessoas sem noção voassem, a gente não viu o sol. Acontece que isso também é assim dentro das esferas religiosas, né? Tem muita gente que tenta empurrar a sua fé goela abaixo. Mesmo você tendo a sua crença, mesmo você tendo a sua atuação religiosa, tem alguém tentando empurrar a sua religião em cima de você à força. E a verdade é que não tem tanto ateu assim no mundo, né? Aqui no Brasil a gente é bem menos de que 1% da população. Não chega a 1%, é muito pouco, né? E a gente só defende que todo mundo viva a sua crença, a sua falta de crença com liberdade. Mas quando se trata de criança, de jovem, eu até incentivo que vá à igreja, porque eu acho importante a vida em comunidade, a formação de vínculos, de laços, né? Você faz amigos, você cria uma estrutura social que é importante. E o ateísmo, ele não é uma doutrina estabelecida que possa ser ensinada para converter ou desconverter ninguém, tá? Ateísmo é uma postura individual, é uma crença pessoal, é uma forma de consciência individual, na qual se chega por caminhos dos mais variados possíveis. Tem ateu que chega no ateísmo a partir de um trauma, outros a partir de raciocínio de observação da leitura, alguns até mesmo pela questão da fé, da teologia. A questão é, tudo que entra no grau de fanatismo, fanatismo é aquela pessoa que é fanática, por algo, tanto para a religião como para a falta da religião, ela vai acabar tentando te convencer. E quando falta o argumento, que isso é o fundamental, a falta do argumento faz com que a pessoa acaba perdendo totalmente a noção e a razão também. Então, a gente tem vários fanáticos religiosos que são muito intolerantes. Então, gente, as pessoas têm direito de acreditar ou não em algo. As pessoas têm direito de seguir uma religião, têm direito de não seguir a religião. O que é importante é o respeito às crenças individuais de cada um. Lembrando sempre que a religião tem a sua importância, isso de fato, porque ela ajuda a sociedade a seguir, porque há pessoas que necessitam desse direcionamento da religião, e isso é muito importante lembrar, e outras, na verdade, se incomodam com esse direcionamento, e elas têm o direito de não acreditar em nada, né? É muito importante, principalmente, o respeito às crenças individuais, o respeito a que as pessoas acreditam. Se você acredita em Deus, ótimo. Se você não acredita, ótimo também. Agora,
tentar convencer o outro também é possível, só que temos que tentar convencer dentro de um respeito e não entrar na fase do fanatismo. Então é isso, gente. Independente da sua fé, da sua religião ou da falta de uma religião, dá um like, compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece e deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que é ateu, né? E não vale falar de mim não, o tio aqui é ateu, Léo não, eu sou, mas outro ateu. Você conhece mais um ateu além de mim? Deixe aqui nos comentários outras sugestões de temas que vocês acham importantes. Também o que você acredita, se você acha correto seguir uma religião, mas lembrando, com respeito ao próximo. E lembrando também que cada um tem direito de acreditar no que quiser, né? De qualquer forma é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem em paz e valeu! Nos vemos na próxima. Um grande abraço, pessoal!